Olá pessoal, aqui é o professor Adair. Essa é a nossa primeira aula da disciplina Medicina de Nuclear e nessa primeira aula nós vamos abordar alguns assuntos como conceitos, um pouquinho da história da medicina nuclear. Buscarei ser de uma forma bem clara, forma mais fácil que vocês possam compreender melhor a respeito da medicina nuclear. Nas demais aulas, estaremos abordando outros assuntos, né? Então, medicina nuclear é uma ferramenta imprescindível, né, para a correta conduta clínica do paciente oncológico. Não só oncológico, mas assim, tanto terapêutico quanto investigativo. E requer a utilização de sistemas detectores sensíveis à radiação. Ou seja, então a medicina nuclear, né, é uma área dentro da radiologia. E com esses avanços tecnológicos, é uma área que está crescendo, conquistando cada vez mais e mais o seu espaço dentro da área médica. Vamos lá, o conceito. Como podemos conceituar a medicina nuclear? É uma especialidade médica e física relacionada às técnicas de imagem, diagnóstico, tratamento e investigação médica que utiliza radionuclídeo e radiofármaco. Mais à frente, né, vou estar falando um pouquinho sobre esse radionuclídeo e sobre os radiofármacos. Os princípios básicos da medicina nuclear. Os procedimentos de medicina nuclear são seguros, não incomodam o paciente e não requer o uso de anestesia. A medicina nuclear utiliza materiais radioativos para fins diagnósticos e terapêuticos e por meio de substâncias contendo baixa quantidade de radiação, que chamamos de radiofármaco. Essa especialidade dá suporte à cardiologia, neurologia, hematologia, dentre outras áreas. Então, como já tenho dito, né, é uma área que está conquistando cada vez mais e mais o seu espaço devido a essa precisão diagnóstica que ela tem, ser menos invasiva, né, traz um certo mais conforto ao paciente. Embora as radiografias e a medicina nuclear integrem o mesmo campo, né, a radiologia, elas partem de princípios distintos. Como podemos dizer, uma dessa característica é que a radiografia ela é voltada anatomicamente, enquanto que a medicina nuclear é mais fisiológica. Enquanto as radiografias focam em características anatômicas, a medicina nuclear se concentra no funcionamento dos órgãos e sistemas. Além do câncer, doenças como embolia pulmonar, infecções agudas e infarto do miocárdio são diagnosticadas pela medicina nuclear. Procedimentos da medicina nuclear. Aqui eu cito alguns, né, mas são vários, né, são muitos mesmo. Esse aqui é o que eu vejo que seja um dos mais comuns, né, que é a cintilografia óssea, a cintilografia da tireoide, cintilografia tomográfica do miocárdio, muito comum, esse aqui. A cintilografia pulmonar de inalação e perfusão, cintilografia renal dinâmica e cintilografia das paratireoides. Como tem falado aqui, nós estamos falando um pouquinho assim, bem mais resumido, mas nas próximas aulas estaremos abordando esses temas com mais detalhes. Aqui é um pouquinho para vocês conhecerem um pouco da medicina nuclear, que é uma introdução. De um modo geral, existem dois tipos, né, de equipamentos em medicina nuclear. Nós temos o gama-câmara tomográfica, né, que é a SPECT, tomografia por emissão de fóton, e o PET, tomografia por emissão de pósitrons. O SPECT, como podemos dizer, são conjuntos de imagens em sequência temporal ou sequências espaciais
em que a câmara gama se move ao redor do paciente. O exame em sequência espacial permite que a documentação seja apresentada como uma pilha de imagens em fatias, de modo muito semelhante a uma tomografia e uma ressonância magnética, podendo ser fundidas com elas e produzidas imagens fisiológicas e anatômicas combinadas. O PET, que é a tomografia por emissão de pósitrons, ele mede as funções corporais importantes como fluxo sanguíneo, o uso de oxigênio e metabolismo da glicose, para avaliar quão bem os órgãos e tecidos estão funcionando. No PET, isótopos marcadores de radioativos de vida curta são incorporados quimicamente a moléculas biológicas ativas. Podemos citar o fluorodesoxiglicose, que é um açúcar, que depois injetado no corpo, essas moléculas ativas se concentram nos tecidos de interesse. Depois de uma hora, já pode se adquirir as imagens, e ao ser emitido o pósitron pelo isótopo, ele declina. Ao ser emitido o pósitron, percorre alguns milímetros e se aniquila juntamente com o elétron. Secundariamente, a produção de um par de fótons, fótons gama, que movem em direção opostas. Os detectores de exame PET processam unicamente esses pares de fótons. Esses dados são processados e criam uma imagem da atividade do tecido em relação ao isótopo específico. Então, essas imagens podem ser fundidas com a tomografia e com a ressonância magnética. E assim podemos considerar um pouco sobre o PET e o SPECT, Vocês vão ver muito falar deles. Radionuclídeos. O que seriam esses radionuclídeos? São átomos com núcleo instável, ou seja, são radioisótopos, isótopos instáveis que sujeitam a um processo de decaimento radioativo. Isótopos, vou voltando um pouquinho aqui na química, para nós lembrarmos um pouquinho. O que seriam isótopos? Isótopos são átomos de um mesmo elemento, com diferentes números de massa. Nós podemos citar, como exemplo, temos o deutério, que tem um número atômico 1, número de massa 2. O trítio possui um número atômico 1, o número de massa 3, que eles são isótopos de hidrogênio. Então, são dois temas muito comuns na medicina nuclear, que é o uso da radionuclídeos e dos radiofármacos. O radiofármaco são preparações farmacêuticas em suas fórmulas químicas, que é muito importante vocês saberem disso. Radiofármaco. Os radiofármacos são preparações ou fórmulas farmacêuticas cuja finalidade é diagnóstica ou terapêutica, sendo que essas preparações não existem princípios ativos, ou seja, não existe uma ação farmacológica e são apenas radiações que se ligam a células específicas, eliminando-as. Radioisótopo é um elemento que tem uma configuração no seu núcleo que o torna instável e que tende à estabilização pela emissão de radiação. Então, assim, para que este elemento se torne estável, então é necessário que ele elimine, ou seja, que ele emita essa radiação, que aconteça esse decaimento radioativo. O uso dos radioisótopos. O uso de radioisótopos na medicina abre um leque de possibilidades, tanto para exames diagnósticos quanto no tratamento de doenças. Sua aplicação está centrada na medicina nuclear, que permite a observação do funcionamento dos processos metabólicos, além de terapias importantes no combate a doenças como o câncer. Quando falamos de processos metabólicos, podemos lembrar que uma célula cancerígena, o seu processo metabólico, ele é muito mais ativo do que uma célula considerada normal, ou seja, em seu estado normal de funcionamento. É aí que entra, a importância desses radioisótopos, A medicina nuclear, Um grande marco que ocorreu foi no ano de 1964, com a utilização
do tecnésio 99 metastável. Esse elemento, ele é artificial, né? Nós sabemos que temos os elementos químicos naturais e os artificiais. E o tecnésio, ele é um artificial. Por que dizemos que ele trouxe um grande marco, né? Porque ele apresenta algumas características, né, muito importantes, principalmente se tratando dentro da radiação, da radiologia, que ele possui a sua meia-vida de apenas 6 horas, mas o tempo de permanência no corpo, como se diz, do paciente ainda é mais reduzido, considerando-se a concomitante eliminação do radiofármaco pela urina. Esse método ele é bem seguro, né? Indolor, não suscita reações alérgicas e não há assim, uma necessidade de restrição de contato com outras pessoas, porque a partir do momento que é inserido esse radiofármaco no paciente, após o exame, ele ainda continua com esse radiofármaco dentro do seu corpo, né? Como a gente já falei aqui, ele é eliminado pela urina, né? Então, assim, as pessoas que estiver ao redor desse paciente, após isso, o procedimento, ele não vai trazer nenhum risco às pessoas que estiverem próximas a ele. Então, aí, as características: baixa energia de emissão, permitindo uma imagem de boa qualidade, né? Uma meia-vida de emissão radiativa curta, né? Como eu falei, que é apenas 6 horas, resultando em baixa dose de radiação para o paciente. Então, o paciente fica exposto menos tempo. E facilidade de marcar moléculas, né? Permitindo o estudo de diversos órgãos usando o mesmo elemento radioativo, né? Então, assim, são características marcantes, né, do tecnésio 99. Vocês vão ver que desde o início da descoberta dele até os dias atuais, com todo esse avanço tecnológico, ele é muito utilizado. Os radiofármacos marcados como o tecnésio 99, ele possui uma ampla utilização no serviço de medicina nuclear, né? E no ano de 2008, a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, a Anvisa, né, ela publicou a primeira legislação brasileira que torna obrigatória a realização do controle de qualidade no eluato e nos radiofármacos marcados com o tecnésio 99, que antes da administração ao paciente, dessa forma, os serviços de medicina nuclear eles passaram a se adaptar às normas, gerando um investimento considerável na implantação de novas boas práticas e preparação de controle de qualidade dos radiofármacos, né? Tornou-se uma exigência da Anvisa, né, desse controle de qualidade. As substâncias radioativas utilizadas em medicina nuclear são chamadas de traçadores, pois a sua passagem pelo corpo pode ser acompanhada externamente por meio de equipamentos especiais. Com a evolução tecnológica e científica, favoreceu em vários benefícios a medicina nuclear, que foi a melhoria da qualidade das imagens, favorecendo a segurança do diagnóstico, exames mais rápidos, proporcionando um maior conforto aos pacientes, e possibilidade de utilizar doses mínimas de radiação para a realização dos exames, né? Que é um dos princípios que temos que ter dentro da radiologia, né? Usar a menor dose, né? E buscando uma melhor qualidade diagnóstica, né? Dentro do melhor diagnóstico assim, da imagem, né? Para melhor dar um diagnóstico no estudo que está sendo realizado. E com toda essa evolução, o tecnésio 99 ainda é o principal elemento radioativo utilizado na medicina nuclear. Na medicina nuclear, temos que falar também um pouquinho sobre o ciclotron, né? Assim como temos falado da gama-câmara, tem o ciclotron. O que seria o ciclotron? Acelerador de partículas utilizados
para produzir os radioisótopos. Os ciclotrons, eles foram no ano de 1932, teve a invenção e a construção por Ernest Lawrence e Stanley Livingston, possibilitar a produção de radionuclídeos artificiais através do bombardeamento de núcleos alvos por partículas positivas aceleradas. Então foi no ano de 1932, né, que houve a construção do primeiro ciclotron. Temos aqui a imagem de um ciclotron, né? Tem os espaços intermediários entre os eletrodos, a trajetória espiral das partículas, fonte de partícula, os eletrodos ocos. Diagnóstico por imagem na medicina nuclear. No ano de 1934, houve a aplicação dos radioisótopos, né, no campo de radiodiagnóstico, quando começaram os primeiros estudos na fisiologia da glândula tireoide, né, mediante a utilização dos isótopos artificiais do iodo. O iodo 131 foi o primeiro radioisótopo utilizado em medicina nuclear. Desde então, houve medidas de segurança bem referentes ao transporte, manutenção, vem sendo adotada ao longo dos anos, né? Todo esse processo, todo esse cuidado de como manusear, de como transportar. Ele é útil na detectação de tumores, aneurismas, pontos frágeis na parede dos vasos sanguíneos, circulação sanguínea irregular ou inapropriada em diversos tecidos, distúrbios nas células sanguíneas e funcionamento inadequado dos órgãos, como deficiência da tireoide e funções pulmonares. A imagem é adquirida de dentro para fora, né? A gente chama de cintilografia, e são formados em telas de computadores após a detecção da radiação emitida pelo paciente em equipamentos chamados de gama-câmara. O que seria essa gama-câmara? Um equipamento constituído por um detector de raio gama, contendo nele um cristal de cintilação, que é inserido em uma caixa escura, que transforma a energia de cada raio gama emitido pelo organismo ao paciente após a manipulação do radiofármaco em muitos fótons de luz. Temos aqui a imagem da gama-câmara, né, ou câmara de cintilação. Podemos ver aí o gantry, os detectores, né, o superior e inferior, a mesa, né, onde o paciente foi deitado, e o monitor, né, de acordo com a imagem é formada e enviada a esse monitor. No ano de 1957, Hal Unger desenvolveu a câmara de cintilação, que é um sistema de formação de imagens que não exigia que o detector fosse movimentado e que apresentava maior resolução geométrica, além das possibilidades de se obter projeções diferentes de uma mesma distribuição de radiofármaco. Temos aqui o mesmo aparelho de gama-câmara, né, podendo uma vista separada, né? Se podemos ver aqui. Aqui está o gantry, né? Que é o gantry. Temos aqui os detectores, né? O superior. Tem um outro aqui. Que eles se movimentam. E a mesa do paciente. Terapia com radiofármaco. No ano de 1979, foi as primeiras aplicações terapêuticas, né, com o uso do iodo 131 para o tratamento de doenças tiroidianas, né. Esses radiofármacos são preparações ou fórmulas farmacêuticas cuja finalidade, como já falamos, é diagnóstica ou terapêutica, e sendo que essas preparações não existe um princípio ativo, ou seja,
não existe uma ação farmacológica, são apenas radiações que se ligam às células específicas eliminando-as. O objetivo é concentrar esses produtos ao redor de um tecido, né? Ele é inserido no paciente, ao qual se deseja concentrar doses, isto é, depositar as energias que as radiações emitem. Nestes casos, são usados radioisótopos que geralmente emitem partículas beta. Isso aqui é importante vocês lembrarem, tá? Depois vamos falar claramente, né? Quando o assunto é terápico, né, o terapêutico, né, são inseridos radioisótopos que vão emitir o quê? Partículas betas. Depois eu vou explicar o porquê. Os radiofármacos são administrados por via intravenosa, ingestão ou inalação. O método de administração depende do tipo de exame, né, o órgão ou o processo orgânico a ser estudado. Os compostos radiofarmacêuticos, que são usados na aquisição de imagens, emitem um raio gama. E aqueles que usados no tratamento emitem uma partícula beta, né? Então, memorize isso, tá? Quando a intenção é diagnóstica, aquisição da imagem, vai utilizar-se o raio gama. Quando for tratamento, né, vamos usar as partículas beta. O radioisótopo que será usado é emitir partículas beta. Por quê? Vamos lá. Os raios gama, ele tem energia o quê? Mais alta para atravessar o corpo, ou seja, alto poder de penetração, né? E ser detectada por um campo de detecção. Enquanto as partículas beta, elas percorrem apenas distâncias pequenas e emitem sua dose de radiação no órgão-alvo, né? Ou seja, o órgão, o tecido que estiver sendo tratado, então a possibilidade de irradiar um outro órgão será menor, porque devido a essa apenas distâncias pequenas, né? Então a radiação vai estar emitindo diretamente naquele órgão de interesse. O Tecnes 99 ou o iodo 123 podem ser usados para detectar as doenças da tireoide, mas quando o assunto for cânceres ou doenças da glândula da tireoide, só pode ser tratado unicamente pelo iodo 123. Tanto no diagnóstico quanto na terapia com radiofármaco, não existe um encapsulamento das fontes de forma que o paciente permanece contaminado com material radioativo após o procedimento realizado por mais algum tempo. Então, por isso que ele é considerado de forma aberta, né? Porque não tem esse encapsulamento das fontes. Os exames de medicina nuclear são seguros, com baixo risco de toxicidade e reações alérgicas. Embora raro, alguns pacientes podem emitir dor ou apresentar inchaço no local onde o material é injetado. A medicina nuclear diferencia das demais especialidades por imagem. É uma modalidade totalmente fisiológica, né? Como eu já tenho dito antes, enquanto que as outras especialidades, né, radiológicas são anatômicas, né? Essa é fisiológica. A distribuição do radiofármaco e a formação da imagem ocorre por intermédio de metabolismo do paciente, né? Voltando só um pouquinho aqui na medicina nuclear, que a radiologia diagnóstica, ela cria uma imagem pela passagem da radiação através do corpo a partir de uma fonte externa, né? Tanto o raio-x, a tomografia. Diferentemente da radiologia diagnóstica, a medicina nuclear, ela cria uma imagem a partir da medição da radiação emitida por marcadores internamente. A imagem é produzida pela emissão da radiação vinda do paciente. As doses da radiação são comparáveis e varia dependendo do exame.
A medicina nuclear também ela difere das outras modalidades radiológicas ao demonstrar a função de uma área específica do corpo. Em algumas ocasiões, essa informação fisiológica pode ser combinada à imagem anatômica da terceira ressonância magnética, o que melhora a capacidade diagnóstica, né? Então, por mais que ela é uma modalidade totalmente fisiológica, né? Mas isso não impede, né? E até melhor que faça essa associação com a tomografia. Hoje os aparelhos, né, podem fazer essa adaptação, essa associação, né, com a medicina nuclear, juntamente com o aparelho de tomografia, da ressonância magnética, que vai ter a capacidade de ter uma melhor qualidade diagnóstica, né? Lá nos radiofármacos, não podemos esquecer, porque eles também são produzidos por alguns institutos, né, da CENEM, igual o Instituto de Pesquisa Energética Nuclear é a instituição pioneira na produção e distribuição dos radiofármacos, radioisótopos e radiofármacos no Brasil, e tem como missão a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para atender às necessidades da classe médica para fins de diagnóstico e terapia na medicina nuclear. Então, nós temos o Instituto de Pesquisa e Energia Nuclear, né, que é responsável para a produção desses radiofármacos, radioisótopos e radiofármacos, e também tem o Instituto de Energia Nuclear, né? Eles fazem parte do Instituto de Comissão Nacional de Energia Nuclear, da CENEM. A Anvisa, para montar uma clínica ou ter um laboratório de medicina nuclear, a Anvisa ela exige alguns como se diz, alguns requisitos. Estipula requisito mínimo como dispor de um médico nuclear, radioterapeuta com certificado, dispor de um supervisor de radioproteção com certificado, dispor de um plano de radioproteção e sistema de registros operacionais, dispor de sistema de monitoração pessoal, de contaminação, dosímetro clínico e de equipamento de proteção individual, e dispor de meios e insumos necessários à garantia da qualidade dos processos operacionais e dispor de infraestrutura mínima. Então, falamos aqui um pouquinho da medicina nuclear, trabalhamos com alguns conceitos, um pouquinho da história. Nas demais aulas estaremos abordando os outros assuntos. Isso aqui eu busquei de uma forma bem mais clara, de forma para que vocês possam entender com mais facilidade, para poder entender melhor essa disciplina, tá? Mas no decorrer a gente vai estar tirando algumas dúvidas, mas é importante que vocês saibam desses conceitos, saibam que a medicina nuclear ela apresenta 3 importantes fatores, né? Que ela é diagnóstica, terapêutica e investigativa.